Toda vez que a palavra de Deus nos coloca diante de um relato de cura de cegueira, a palavra de Deus está sempre querendo nos levar além da capacidade de enxergar cores, tamanho, formas. Sempre que a cura de uma cegueira está presente no relato bíblico, sempre que aquele que deseja a cura diz que eu veja, que eu possa enxergar, duas coisas estão em jogo. Primeiro, a cura física mesmo, a devolução da capacidade de enxergar cores, formas e tamanho, mas também a capacidade de olhar as coisas e nestas coisas ser capaz, nos acontecimentos da vida, no cotidiano, na rotina do dia a dia, enxergar a presença de Deus. E enxergar também a providência, aquele cuidado do nosso Deus que vai conduzindo as coisas. Conduzindo de uma forma que o olho nu, ou mesmo o olho microscópico, mas olho enquanto capacidade de ver cores, formas e tamanhos, não é capaz de ver. Mas o olho espiritual, o enxergar com o coração, aprender a olhar como Deus olha, de modo a ser capaz de enxergar a ação dele, a condução dele, a providência dele em nossa vida, isso também significa uma capacidade de ver. De modo que nós temos duas formas de ver. Em alguns textos da Sagrada Escritura se distingue ver e enxergar. Uma é identificada com essa capacidade de ver cor azul, altura tal, tamanho tal, forma tal, e outra com a capacidade de entender. Deus está presente nessa situação. O agir de Deus está aqui. Veja bem como ele vem conduzindo essa história. Observemos bem essa ação do nosso Deus que vai conduzindo toda esta situação. Vejam que interessante que no texto do Salmo de hoje, conectado ao anúncio da libertação do exílio da Babilônia para o povo de Israel que estava lá, e que era a missão do profeta Isaías dizer, olha, ensine esse povo a olhar o exílio da Babilônia como Deus vê. E como Deus vê eu vou tirar vocês daí. Então, ser capaz de olhar com os olhos de Deus é ser capaz de olhar para situações aparentemente enroladas, sem solução, insolúveis, para situações que parecem caminhar por uma tragédia com os olhos de Deus e, portanto, com uma capacidade de enxergar o cabo, o fim, a resolução que a providência divina dará àquela situação. Quem é capaz, quem consegue olhar assim, não padece de um tipo de cegueira. Mas quem não consegue olhar assim, e no primeiro momento que as coisas saem aparentemente do controle da forma como eu acho ou penso que elas deveriam caminhar, se desespera, este perdeu um pouco a capacidade de enxergar. Ou é um míope grave ou é cego. Entendem? Tem um joguinho de palavras aí muito interessante e ao mesmo tempo muito rico. Olhar com o olho humano, olhar com o olho da fé. Ser capaz de dizer, o Senhor é a minha luz, então Ele ilumina e me permite olhar com os olhos dele situações de aparente tragédia, como era o caso da dupla cegueira, dos dois cegos no Evangelho, ou da escravidão na Babilônia, que trazia um sentimento de desespero com aquele desterro para o povo já há tanto tempo exilado, escravizado na Babilônia. Então, há um convite da palavra de hoje a aguçar o olhar. A gente
afinar melhor o olhar, né? Tornar o olhar mais, dar uma acuidade, que é aquela precisão do olhar do ponto de vista da fé para situações que talvez a gente está olhando só com o olho humano. O olho humano do cálculo, da previsão, da lógica, e a gente precisa olhar um pouquinho com um outro olhar. Isso que eu estou dizendo se aplica a você e se aplica a mim, sobretudo, né? É uma tendência nossa, a gente olha e diz, ai meu Deus, bota a mão na cabeça. E aí só talvez num outro momento, num segundo momento, que a gente para e diz, vamos tentar olhar tudo isto como Deus vê. E aí talvez ali a gente consiga enxergar umas outras coisas. Cada vez que a gente faz isso, ocorre uma cura de cegueira, né? Ou uma aparente cegueira, ou uma grave miopia, ou alguma coisa, uma venda colocada sobre os olhos num determinado momento da vida da gente, que a gente não consegue olhar com os olhos de Deus para algumas situações. E a gente precisa um pouco sim tirar a venda, olhar com os olhos de Deus, permitir que Ele cura o nosso olhar, às vezes doente de pessimismo, doente de desconfiança, doente de falta de esperança, para a gente olhar um pouco com uma outra perspectiva para essas situações todas. Então, convido a todos a experimentarmos, como fruto da nossa reflexão de hoje, um olhar para a nossa história, para a nossa vida, a partir do refrão do Salmo, o Senhor é minha luz. Ele ilumina e eu olho. Ele coloca ali o foco e eu olho. E não ficar um pouco como a gente, só com o nosso olho, vai meio que apalpando, né? Tateando ali algumas coisas, esbarrando em umas, derrubando outras, não enxergando nada muito além do que está ali pertinho do nariz da gente. Então proponho para a nossa reflexão essa capacidade, esse olhar que o nosso Deus nos dá. Jesus perguntou, vocês acreditam? Ele perguntou para os dois cegos, né? Vocês acreditam que eu possa fazer isso por vocês? E eles disseram, sim. Foi depois do sim deles que a cura aconteceu, né? Tem sempre a necessidade do nosso eu creio, eu estou disposto. É o que a gente faz, por exemplo, quando dá uma paradinha, espera aí. Não estou me comportando de uma maneira boa, estou cego. Preciso parar e olhar um pouquinho mais para isso tudo com os olhos. Aí a gente pede, Senhor, me permita olhar. E aí a gente enxerga. Né? É exatamente o que aconteceu com os dois homens cegos no texto de hoje. Vamos com alegria acompanhar a nossa procissão e o nosso canto das ofertas.